Olá, seja muito bem-vindo. Vamos continuar falando agora dos status, porém, agora nós vamos falar dos status de sequência. Muito importante essa funcionalidade para garantir que o seu consolidador ele tenha todas as informações, todas as marcações necessárias para atualizar o que está acontecendo com aquele visitante para você. Então, como a gente mostrou na última aula, onde a gente fez toda essa configuração e paramos aqui, nós vamos agora entender o status de sequência. Quando eu clico aqui, olha, eu tenho no editar, né, o status, eu tenho o novo, o emoji aqui, eu tenho o tipo de status, eu tenho o prazo em dias e aqui embaixo eu tenho o status de sequência. Esse status de sequência é o que? Eu vou mostrar, esses status aqui são os status que vai aparecer para aquele consolidador lá no WhatsApp dele quando a semente estiver no status novo. Então, só para a gente entender, domingo você cadastrou o visitante. No cadastro do visitante, ele naturalmente já vem com o status novo, ok? Só que quando você faz a distribuição, você encaminha esse visitante para algum consolidador, ali começa a contar o prazo. No caso do status novo, vai contar o prazo de um dia. Então, na segunda-feira, o seu consolidador vai receber uma mensagem do sementeira falando o que aconteceu com esse visitante que chegou na sua igreja, esse visitante que chegou aqui na igreja. E aí o seu consolidador ele precisa responder. O que ele vai responder? Quais opções vai ter para ele responder? As opções que estão em status de sequência. Então, eu posso pedir, vamos lá entender. Então, na minha jornada, o próximo passo desse visitante é o primeiro contato, correto? Então, naturalmente, eu preciso ter aqui o primeiro contato já selecionado no status de sequência. Precisa estar aqui, ok? Porque o meu consultador ele precisa marcar essa opção, caso, de fato, ele fez o primeiro contato com aquela pessoa. Mas pode acontecer outras coisas, como ele não responder, o número não existir. Beleza? Então, aqui eu vou e já salvo. Beleza? Então, aqui o que está acontecendo? O que o sistema está me falando? Aqui até deu uma coisa, deixa eu atualizar aqui a página, para a gente visualizar melhor. Vamos aí, aqui, status. Beleza, ó, aqui, ó. Então, os status selecionados foi primeiro contato, não respondeu, número inexistente ou errado. Então, o que eu estou falando aqui? Quando o meu consolidador receber a mensagem na segunda-feira, ele vai ver 3 status que ele pode atualizar. O primeiro contato, o não respondeu e o número não existente. Esses status aqui é onde vai fazer a jornada acontecer. Porque se ele marcar, vamos supor que ele marque aqui, ó, e agora eu preciso ir nesses 3 status para configurar os status de sequência dele. Então, ó, se ele marcar o primeiro contato, o que vai acontecer quando ele marcar o primeiro contato? Ele vai contar mais 3 dias, né? E aí eu vou marcar qual a opção depois do primeiro contato. Fiz o convite para o culto. Então, ele pode fazer o convite para o culto, ele pode não ter respondido esse convite, né? Esse primeiro contato pode não ter respondido. Né? Aqui o número já não vai estar não existente. Então, eu preciso criar outros status complementares pós o primeiro contato. Quais status complementares, Rubens? Aí você vai pensar, você vai entender o que está acontecendo, porque é uma dinâmica onde você vai conversar com seus consolidadores e entender quais status são importantes para eles. Os status complementares, ele não é algo fixo. Você vai poder mudar e personalizar isso e precisa fazer dessa forma. Então, vamos lá. Aqui eu vou supor que ele parou de responder. Parou de responder. É um status porque ele já me respondeu, mas agora ele parou de responder. Se ele parar de responder, eu quero que depois de 2 dias o sistema mande uma mensagem novamente para ele. E aí eu vou colocar aqui, ó, fiz o convite para o culto como status sequência, tá bom? E foi a segunda vez, ok? E eu também posso marcar aqui, ó, se ele parou de responder. Posso criar um outro, eu vou criar um outro status complementar aqui, ó, por exemplo, ó, não quer mais acompanhamento, exemplo, e eu vou botar como complementar, vou colocar um dia só e o status aqui vai ser o arquivado, olha que legal, porque o que eu estou falando? Se ele não quer mais acompanhamento, nós vamos arquivar esse contato, então
Depois que ele marcar não quer mais acompanhamento, aí eu vou liberar o status arquivado, que é onde o meu consolidador para de receber mensagens recorrentes, lembretes recorrentes do Sementeira. Só que eu só vou liberar esse status não quer mais acompanhamento no status parou de responder ou não respondeu. Então eu vou aqui de novo e eu boto aqui, ó, não quer mais acompanhamento. E eu venho aqui no não respondeu também e coloco não quer mais acompanhamento. Aí é nível estratégico, né, que você vai trabalhar. Não respondeu, vou colocar 2 dias também e vou colocar aqui, ó, ele não respondeu, vou colocar, fiz o primeiro contato, fiz o convite para o culto e posso colocar também que ele foi a segunda vez, ok? E aí aqui eu tenho então já, vamos olhar aqui de novo no primeiro. Eu já editei, então, o primeiro contato, não respondeu o número existente errado. O número existente errado também, eu vou colocar aqui, ó, já o status não arquivado. Se o número está existente ou está errado, eu vou marcar um dia e aí eu vou colocar para arquivar depois esse contato. Eu não quero que fique ali rodando um número que não existe, né? Então, dessa forma, você vai trabalhando os status complementares e os status de sequência para você atualizar. Então, quer ver um caso? Se ele se inscreveu, aqui ó, se inscreveu para o curso Primeiros Passos, né? Beleza. Entre o iniciou o curso Primeiros Passos e o se tornou membro, eu vou ter alguns status complementares. Então, vamos marcar aqui, ó. Por exemplo, estou criando aqui como exemplo, tá? Por exemplo, na verdade, ele como está 3 dias, vou colocar aqui, ó, terminou curso Primeiros Passos. Terminou o curso Primeiros Passos. Esse aqui poderia ser muito bem uma trilha também, tá? Aqui eu não criei porque, como eu falei, é fictício. Mas ele pode ser, deixa eu até ver se eu coloquei aqui como trilha. Iniciou, ó, não coloquei, mas ele poderia ser muito bem como uma trilha aqui, ó. Terminou Primeiros Passos. Vou colocar até como trilha aqui, ó, porque ele poderia servir como trilha. E depois ele vai aqui, ó, e se tornou membro. Então, depois de 2 dias, se ele terminou o curso Primeiros Passos, né, vou botar aqui, ó, um dia depois, ele vai se tornar membro da igreja. Então, vou salvar, vou colocar como trilha mesmo aqui, tá? Então, aqui, ó, iniciou o curso Primeiros Passos, terminou o curso Primeiros Passos. Aí eu posso colocar aqui, ó, status complementares como não terminou Primeiros Passos, beleza? Então ele não terminou, então deu, depois que ele marcar não terminou, eu vou pedir 3 dias e vou fazer um outro trabalho aqui com ele de, por exemplo aqui, ó, fiz o convite para o culto, posso botar parou de responder, tá? Ou não quer mais acompanhamento. Okay? Ou então, aqui eu poderia criar um status de quer visita ou fazer visita. Ou melhor, assim, ó, realizei visita. Por exemplo, 7 dias. E aí eu vou colocar aqui, ó, se ele foi no culto segunda vez, fiz o convite para o culto e eu vou agora aqui em não quer mais, cadê? Eu criei como trilha, né? Sem querer. Vamos lá. Ó. Isso aqui, ele não é trilha, ele é complementar. Não terminou. E realizei visita, ele é complementar também. Beleza? Então, vai entendendo aí conforme eu vou fazendo. Ó, terminou os primeiros passos aqui, beleza? E aí, aqui no terminou os primeiros passos, se ele terminou os primeiros passos, se tornou membro. Mas se ele não terminou, né, os primeiros passos, eu vou pedir para fazer uma visita. Então, ó, realizei uma visita, ok? Vou adicionar esse status aqui, realizei a visita. E no status realizei a visita, eu vou colocar, foi a segunda vez, e também eu vou colocar aqui, não quer acompanhamento, ok? Então, aqui eu tenho esse processo da minha trilha do visitante, a minha jornada do visitante pronta, preparada. Então, aqui você já conseguiu entender como é que funciona os status em sequência, tá? Eu não fiz de todos aqui, mas é só para você entender como é que funciona. Te vejo na próxima aula, então. Até mais.